Todos sabemos a importância do rap como ferramenta de mudança de vida. A letra de contestação muitas vezes foi motivo de perseguição, colocando o gênero musical atrás dos demais em oportunidades, o que de forma alguma impediu os seus talentosos membros de se tornarem o gênero mais escutado do mundo. É por isso que muita gente se identifica com o rap, pela superação que ele vende na prática e não só nas músicas. E o estilo cada dia mais ganha força, seja lá fora ou aqui no Brasil. Desde a década de 70, vários artistas se dedicaram a essa vertente do hip hop, principalmente nos Estados Unidos, mas ela surgiu bem antes em solo jamaicano. Ficou curioso? Então fica com a gente porque no vídeo de hoje vamos te falar como surgiu o rap. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o surgimento do rap e hoje, é um tema que a gente curte bastante aqui no canal, né? E hoje eu tenho a presença de Digo Blackson, que tá aqui por trás das câmeras e que vai falar com a gente durante o vídeo e que vai deixar a meta de likes pra esse vídeo de hoje. E a meta de like hoje eu quero 12.877. 12.877 likes, pô, isso aqui pra tem que bater em 24 horas. Isso. 24 horas dá? 24 horas. Pelo rap aí, pessoal. Pessoal que curte rap no canal, que quer ver mais vídeos no canal aqui sobre rap. Isso mesmo. Então, bate aí essa meta pra ajudar a gente, beleza? O rap hoje em dia é muito comercializado lá nos Estados Unidos e no mundo todo, né? E então ele sofreu muitas interferências externas, de fora da cultura do hip hop. Mas como um gênero original ali do hip hop, a gente tem que voltar lá atrás, muito lá atrás, em 1970, quando os jamaicanos, nas ruas de Nova York, faziam as primeiras festas do que ficou conhecido depois como rap. No início era bem diferente do que a gente conhece hoje, mas também era bem parecido se você parar pra pensar. Tinha um MC, que é o mestre de cerimônia, e que esse nome tem muito mais sentido com o que era na época do que é hoje, né? Que subia no palco junto com um DJ e animava a multidão. Basicamente eles gritavam coisas como digam hey, aí falavam o nome agora do baile, gritando. tá ligado? Exatamente isso que a gente vê como estereótipo e que o Chris... Todo mundo e o Chris é muito bom, né? Porque ele explica muita coisa daquela época de uma forma bem humorada e você consegue entender. Então a origem do rap vem da Jamaica, não dos Estados Unidos, e mais ou menos ali da década de 60, um pouco antes desses primeiros bailes que rolaram lá na década de 70 nos Estados Unidos. Isso foi quando surgiram os sistemas de som. Esses sistemas de som eram basicamente essas caixas junto ali com esse mixador às vezes, né? Que eram colocadas nas ruas dos guetos jamaicanos ali, né? Que ficavam, por exemplo, em Kingston, que durante um tempo foi o local mais perigoso do mundo. Então eles também tinham muita coisa para poder falar em cima ali do beat, em cima da música. E nesses bailes que aconteciam lá na Jamaica, tinha uns toasters, que eram também chamados de mestres. Eles basicamente faziam a mesma coisa, só que em cima de beats de DJs de reggae, já que não existia rap até então. E durante a fala deles, é normal você ver ali assuntos como violência das favelas de Kingston e a situação política da região. Vai lembrar que nessa época aqui, cara, a Jamaica estava vivendo uma crise política muito grande, tanto é que o Bob Marley, que era um pacificador, que queria acabar com essa guerra que estava acontecendo por lá, né, foi um alvo nessa época, né, ele chegou a ser baleado por ir contra a violência que estava acontecendo. Por sua vez, essa cultura dos toasters também não é novidade. Antes disso, lá na África Ocidental, tínhamos os griots, que eram os homens, e tínhamos as griotes, que eram as mulheres. Ambos repassavam ali parte da sua cultura, crença e aprendizado, isso aí desde, por exemplo, quais plantas são melhores para quais tipos de problemas que a gente pode ter de saúde, ou então realmente a história do país, ou a história do local que eles viviam, todo tipo de conhecimento era repassado em cima do barulho de um tambor. Esse tambor normalmente ficava ali num loop. A pessoa fazia o mesmo barulho do tambor e os griots ou as griotes podiam ser tanto cantores quanto contadores de história. Então tinha essas duas versões. Inclusive os países que formam a África Ocidental são Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. E em todos eles você encontra pelo menos em algum local em uma região referência desse tipo de cerimônia. Inclusive os afro-jamaicanos, ou seja, as pessoas da Jamaica que têm descendência da África, vieram dessa parte da África. Então faz total sentido, né? Vale ressaltar também que os primeiros africanos foram levados por portugueses e espanhóis para lá, para Jamaica, né? E quase 2 séculos depois, os ingleses tomaram o local e com isso muitos negros fugiram para as montanhas e construíram locais que eram parecidos com os quilombos que tínhamos no Brasil, que era um local de resistência contra a escravidão. Então nesse momento que eles foram para esse local, a cultura se manteve muito viva por lá e por isso que eles conseguiram chegar já no século XX ainda fazendo
coisas parecidas com o passado. Já no início da década de 70, muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar lá para os Estados Unidos ou para outros países devido a uma crise econômica e social que estava acontecendo ali na ilha da Jamaica. Vai lembrar que a Jamaica fica ali no Caribe e quase todo o Caribe naquela época estava passando por uma pobreza muito forte. Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, principalmente, sofreram uma baixa muito grande de soldados, de pessoas, de pessoas de uma forma geral, e precisavam de pessoas para voltar a ter mão de obra e para voltar também a crescer como país. Na época, o Reino Unido, em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, criou uma lei de incentivo para as pessoas do Caribe irem morar lá no Reino Unido e começaram então a ajudar o país a se reerguer. No mínimo 70 mil pessoas foram para lá nessa época e inclusive receberam um nome, que era a Geração Windrush. Inclusive, cara, dessa época aqui tem muita gente hoje importante lá, muitos ídolos nos esportes, na atuação e tudo mais, que são britânicos hoje, né? E que são netos de caribenhos que vieram nessa época. Como, por exemplo, o piloto de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, que é neto de imigrantes que vieram de Granada, lá na Geração Windrush. Nossa, que doido, mano. Então, você vê, né? Tipo, rendeu ótimos frutos, né? Bom, então no Caribe a população já tinha a cultura, né, de acabar indo embora num momento ou outro. Então, nos anos 70, uma boa parte da população escolheu ir para os Estados Unidos. E um jamaicano especial, que era o DJ Kool Herc, introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som, que era esse sistema que a gente tava falando. E foi ele mesmo que fez, cara, tanto que ele é acreditado como o pai do hip hop, ou um dos pais do hip hop. Ele também é conhecido como criador do termo B-Boy e Big Girl. Nessa época o trabalho dele foi muito importante porque ele foi a primeira pessoa a levar os discos do James Brown lá pros bailes, né, e isolava a batida da música para que o MC pudesse ali fazer então a sua parte em cima da batida. E também, cara, tinha uma dificuldade, nessa época não era fácil você pegar o beat de uma música, isolar e tudo mais. Fazer então, o instrumental, né? Exatamente. Então muitas vezes o que eles faziam? Tinha uma parte da música que não tinha canto, eles aproveitavam naquela parte e ficavam no repeat daquela parte. Tanto é que quando a gente pensa na discotecagem ali, a gente pensa em 2 discos, né? Que é pro cara tá já naquela parte, depois jogar pro outro disco que já tá naquela parte e depois voltar pra parte que era pra estar, entendeu? Então ele fazia esse trabalho e no meio desse trabalho ele fazia o break, que era discotecar, que a gente vê também no Todo Mundo e o Chris quando ele quer ser DJ, né? Bom, e foi daí, do break, que ele começou a fazer, que surgiu o breaking, que é um dos pilares do hip hop, né? Que são os B-Boys e as Big Girl. Uma outra verificação de que ele é um dos pais do hip hop é que a Nação Zulu Universal, que é uma organização que basicamente cuida da história do rap, que conta a história do rap, que foi fundada pelo Afrika Bambaataa, que também é um dos pais do hip hop, já nos anos 70 falava sobre ele, falava dele como um dos pilares da cultura. Assim como alguns artistas aqui do Brasil acreditam o Taíde, né? Exatamente. Inclusive, cara, tem uma festa em especial que foi dada por ele, pelo DJ Kool Herc, em parceria com a irmã dele, a Cindy Campbell. Ele também tem o sobrenome Campbell. Esse Kool Herc é um apelido que ele começou a utilizar. Olha que doideira. Ele começou a utilizar por quê? Porque ele era de um grupo de grafiteiros e esses grafiteiros, cada um tinha um apelido. Então ele foi usar um apelido. Ele já tinha ganhado um apelido, porque ele era alto e forte, então chamavam ele de Hércules. Entendeu? Então ele mudou o nome dele pra Kool Herc. Então ele, junto com a irmã dele, no dia 11 de agosto de 73, na Avenida Sandwick, no número 1520, fizeram a primeira festa que seria o nascimento do hip hop e que seria inclusive a data de nascimento da cultura. Isso é confirmado tanto por ele quanto pelo Afrika Bambaataa, que são as lideranças máximas que a gente tem dentro do gênero. Tanto é que o local em 2017 foi rebatizado de Avenida Hip Hop Boulevard. Esse local, inclusive, até hoje é um ponto turístico e muita gente vai pra lá pra conhecer onde surgiu o gênero, né? O Afrika Bambaataa, que a gente citou aqui, é muito importante, por quê? Porque ele foi o primeiro a utilizar o nome hip hop. E também foi uma liderança muito forte pro movimento, não só pro movimento hip hop, como pro movimento negro. Quando o James Brown, por exemplo, que foi o primeiro disco que eles tocaram ali nessa primeira festa, né? Quando ele foi preso, ele criou uma campanha pra libertá-lo. E em 1984, ele teve o prazer de ser o primeiro nome do rap a trabalhar com o rei do funk, com o rei do soul, né? Então, tipo, quando o James Brown gravou com um gênero que tava surgindo, cara, isso foi tipo, pum, toma esse holofote aí, entendeu? O Bambaataa, ele era um cara pacificador também, tipo, muito parecido com a tradição que vinha da Jamaica, que falava de amor, de igualdade, de como as pessoas deveriam cooperar por um mundo melhor, que lembra também o reggae, né? Os caras antes rimavam em cima do reggae. Então ele criou vários tipos de beats naquela época, e alguns até mais dançantes, mais pra balada mesmo, entendeu? E foi baseado no trabalho dele que surgiu um subgênero, já é tipo uma vertente do rap, o Miami Bass. O Miami Bass já surgiu lá nos anos 80, cara, pra você ver. Nos anos 70 e 73 tem a primeira festa da
história do hip hop. Nos anos 80 a gente já tem subgêneros surgindo dentro do rap. E é o Miami Bass que deu origem ao funk carioca dos anos 90 e início dos anos 2000. Inclusive a gente teve um álbum que estourou muito aí no TikTok, que foi o álbum do FBC com o Vor, acho que é Vor que faz, se eu estiver falando errado me perdoe, que é o álbum Baile, né? Que tem a música, você tá solteira, vamos ficar de casa. Aquilo lá é o Miami Bass, é o trabalho do África Bambaataa. Pô, e pior que o disco é do começo ao fim com aquele ritmozinho, né? Sim, que é um pouco mais acelerado, que é pra realmente você poder dançar. Bom, e as primeiras gravações de rap oficiais, né, que não eram pirateadas, porque tinha isso. No início, você tinha o cara que tava improvisando ali, tentando encaixar o beat pro cara rimar em cima. Logo depois vieram as primeiras gravações, que eram feitas em cima desse beat assim. Pode crer. Então, era tudo música considerada pirata. E quando a gente teve as primeiras gravações de rap 100% originais, né, foram feitas por alguns grupos, e um deles, que é um dos mais importantes, é os Last Poets, que seriam os últimos poetas, né? Esse nome, Últimos Poetas, inclusive virou meio que um apelido para quem fazia esse tipo de música, que era uma música quase que falada. Se você para pensar no rap, muitas vezes você mais fala do que canta, né? Que era uma música quase que falada em cima de um beat que tinha um loop, né? E por que tinha esse nome? Era baseado em um poema de um sul-africano chamado Kyoraptse, que falava que era a última geração de poetas que existia no mundo, até que as armas vencessem tudo e dominassem o mundo. Então tinha esse poema que era muito impactante, né? E eles utilizaram esse nome para dar um nome pro grupo. E o grupo se tornou tão referência que, igual eu falei, virou meio que, pô, então tu é um dos últimos poetas. Pô, que da hora, né? E tu pode... Não, é da hora, mas olha só que doideira. O grupo original, ele era formado por pessoas que têm nome. Era o Dylan Kane, o David Nelson, e o Abiodun e o Wally. Esses caras aqui, que eram desse grupo aqui, depois tiveram um outro problema. Ficou tão grande essa fama deles que eles tiveram dificuldade de lançar um disco com o próprio nome. Nossa. Então eles tiveram que colocar no início um original. Então eles eram os originais Últimos Poetas. E em 1971, eles soltaram o primeiro disco deles, que atingiu o top 10 dos Estados Unidos já naquela época. Ou seja, a gente tem ali um grupo que tava fazendo uma música que ainda não tinha nome, ninguém sabia direito o que era aquilo, e que só 2 anos depois a gente ia ter ali a festa, que foi considerado o surgimento de um gênero que eles já estavam participando. Olha que doideira. Nessa mesma época surgiu o beatbox, que basicamente era você fazer um beat, né, com a boca, com você mesmo. Então você não precisava mais da caixa de som, que era o que os jamaicanos tinham trazido lá pro Bronx, lá pra Nova York. Então isso facilitou muito pro rap poder se espalhar por aí, né? E inclusive fez com que surgissem ali as batalhas, que a gente pode fazer um outro vídeo só falando sobre o surgimento das batalhas. Pô, e pior que tem até batalha de beatbox, tá ligado? Os caras fazem uns beatbox muito cabreiro. Um dos caras que eu acho que é referência pra todo mundo, que é um dos primeiros a aparecer, é aquele cara do Loucademia de Polícia, né? É verdade. Que fazia todo tipo de som com a boca. O cara é realmente muito foda. Então dessa maneira começaram a surgir vários MCs que eram muito importantes e que rimavam em cima do beatbox, como por exemplo lá em Nova York mesmo, Jay-Z e Notorious Big. E logo depois que o rap passa a ter uma maior aceitação e que começa a ter acesso ao estúdio de gravação, que não foi fácil, levou mais de uma década pra isso acontecer, né? Surge o Gangsta Rap, que era basicamente uma narração do que acontecia dentro dos guetos dos Estados Unidos. E esse novo estilo é representado principalmente por Snoop Dogg, Cypress Hill, Public Enemy, que inclusive são os maiores ídolos do Racionais MCs. O Mano Brown já contou uma história que eles, se eu não me engano, eles invadiram um hotel, assim, eles pularam por cima do muro pra conhecer os caras, porque, verdade, tipo, eram muito fãs. Imagina, tipo, os caras, tipo, na época não eram conhecidos, ainda não tinham o trabalho todo reconhecido que eles têm, e foram lá como fã tietar os caras, né? Então, tipo, você tinha o Public Enemy, você tinha o NWA, Tupac e outros que ficaram muito famosos. Então, se por um tempo eles precisaram, por exemplo, da validação do James Brown, da validação do Will Smith, da validação do Quincy Jones. O Quincy Jones, pra quem não sabe, ele produziu ali, o Michael Jackson produziu o maior álbum da história do Michael Jackson, né? Talvez o maior álbum da história da música. É um cara muito premiado, tem não sei quantos Grammys aí na carreira. Então, quando esses caras deram uma validação, a porta obrigatoriamente teve que ser aberta pro rap, né? E daí pra frente, o rap ajudou a criar vários subgêneros, como, por exemplo, Miami Bass, que a gente já citou aqui, o trap, que hoje tá muito grande no mundo, o drill, que tá surgindo, que é recente, e o Bling Bling, que foi um termo criado lá em 99, já em 99, né, pelo Lil Wayne, quando ele participava de uma espécie de boy band, que era chamada de Hot Boys. Então, esse Bling Bling, inclusive, faz, obviamente, referência ao barulho das correntes e tudo mais, hoje é autoexplicativo, né, mas na época foi ele que criou, e ele deu origem a um tipo de rap muito conhecido aqui no Brasil também, que é o rap ostentação. E falando de rap no Brasil, o surgimento do rap no Brasil é totalmente diferente, né, ele começa a acontecer, assim, de forma mais incisiva ali por 86, quando a gente tem o DJ1 e o Taíde fazendo bastante sucesso no Brasil. Inclusive, essa dupla foi a primeira do Brasil a fazer sucesso dentro do rap. Antes disso, ali, quem era muito importante
antigamente, e eles também colavam nesse local, era a Estação São Bento, que era basicamente o coração do rap no Brasil. A galera ia pra lá pra reunir os 4 elementos, que era o DJ, o MC, o grafite e o b-boy. Se hoje uma música do rap tem dificuldade para concorrer com uma música mais comercial, que eles chamam de comercial, né? Naquela época era praticamente impossível, cara. Porque as músicas de rap costumam ser maiores, são mais longas do que o permitido e tocam em assuntos que não é todo mundo que quer tocar. Então só nos anos 90 a gente teve os primeiros raps brasileiros tocando na rádio. Tendo inclusive, mano, a música do Racionais, se eu não me engano, tem uma música do Racionais, que eu acho que é O Homem na Estrada. Foi a primeira música da história a tocar em uma rádio específica. Eu não vou lembrar qual, cara. É foda da informação assim, né? Mas eu lembro que essa música foi a primeira da história a tocar com mais de 7 minutos. Então, tipo, era um absurdo aquela música tocando. Mas tava tanta gente pedindo que os caras, obviamente, uma hora cederam, né? Quando tem a graninha por trás, quando tem audiência, quando entrega algo, eles acabam cedendo. E como a gente falou, os primeiros a fazer sucesso foi DJ1 e Taíde, mas antes deles também existiram alguns MCs que são citados, como por exemplo o MC Pepeu. Um outro nome que é acreditado hoje em dia como o dono do primeiro rap do Brasil é o Jair Rodrigues. Talvez isso aí pouca gente saiba, né? Que é com aquela música, que é a música mais famosa dele, até onde eu sei, que é Deixa Isso Pra Lá, né? Deixa que digam, que falem, claro. E ele lançou essa música em 1964, cara. Nossa, e olha que doideira. Na época, era o samba do Jair Rodrigues. Porque não existia rap. Ah, pode ser. Só foi virar rap lá nos anos 90, quando começaram a estudar a cultura e ir atrás pra ver, ué, onde surgiu esse movimento que a gente tá fazendo parte, né? E daí pra frente vieram grandes nomes como Racionais MCs, que revolucionaram demais toda a cena do Brasil, inclusive abrindo espaço pra fazer show onde antes não fazia, né? Os caras venderam literalmente mais de 1 milhão de cópias de um disco, de mão em mão praticamente, né? Nas ruas. Que a gente fala, né? Em boca, né? Em boca, porque não tava nas lojas americanas, porque não tava nessas internet, lojas. não tinha nada. Não, a internet nem existia nessa época. Então, tipo, você não tinha como vender porque não tava tocando na rádio, como a gente falou, a porta era fechada na rádio, não ia pra televisão, não ia pra nenhum lugar desse e tinha que ser conhecido por quem? Pelo povo. O povo, então, abraçou as letras do Racionais, e não só Racionais, como, por exemplo, Planet Ramp, Pavilhão 9, Detentos do Rap, X, Gabriel Pensador, 509E, A Família, Alcuba, SNJ, Facção Central, N de Naldinho. Cara, muita gente, MV Bill, né? Muita gente muito importante pra história do nosso rap nacional. Então, assim, a gente consegue ver claramente por que o rap, apesar de não ter tido apoio, apesar de não ter tido investimento, apesar de ter várias portas fechadas, apesar de ter tido violência pra que acabasse de vez qualquer tipo de festa que tivesse tocando rap, conseguiu sobreviver e conseguiu se popularizar, né, cara? Por conta de ser uma cultura muito além da música. Não é só uma música que você vai pra ouvir porque você curte a batida e tudo mais. Pode ser isso. Você pode curtir um rap simplesmente porque ele é bom e porque eu não quero saber da letra agora. Ele te passa uma vibe boa. Só quero curtir, foda-se, entendeu? Pode ser. Mas o rap sempre foi muito mais do que isso. O rap é uma cultura geral. Igual a gente falou, cara, quando os jamaicanos fugiram lá pras montanhas pra se esconder, eles mantiveram a cultura deles viva, né? A cultura de passar pra frente os ensinamentos que eles tinham recebido de alguém mais velho antes. Pô, e isso eu acho muito da hora porque realmente, tipo, tem várias músicas que até a galera pode confirmar que, tipo, tu escuta. Tu não vive a vida do cara, mas tu escutando, tu vê o que o cara passou e tu já começa a ver a tua vida naquela letra, tá ligado? Fora que quantas músicas do Racionais, por exemplo, que é o grupo mais popular aqui do Brasil, que ajudaram pessoas a não cair no crime, mano. Mano. Tá ligado? Quantas músicas que a gente ouviu do Racionais onde o cara contava a história de alguém que foi pro crime que no final morria. Artigo 157, não é sobre o cara ser o foda. O refrão faz o cara parecer ser foda. Hoje eu sou ladrão. Só que, tipo assim, essa sensação de ser foda é totalmente destruída no final da música. Quando o cara morre abraçado com um malote. Olha só, tipo, o cara morreu abraçado. O que ele queria? Ele queria um malote de dinheiro, né? Mas o que adiantou? Ele morreu abraçado com um malote. E ele ainda fala, né? Quem que vai contar pra mãe no final, tá ligado? Tipo, então, tipo assim, foda, pra fazer você realmente pensar. Se você tava pensando em fazer um assalto, você ouviu aquela música, provavelmente você vai pensar, caralho, isso aconteceu comigo. Quem que vai falar pra minha mãe? Quem que vai contar que eu tava fazendo algo errado, tá ligado? Né? Então, enfim, obviamente isso aqui não resume tudo que foi a história do rap, isso aqui também não resume como foi todo o surgimento ali do rap, mas a gente citou aqui vários dos nomes importantes e das datas importantes para que o rap se tornasse o que é hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!